Insubmissos é, ao mesmo tempo, o mais recente e o mais antigo romance de Richard Zinler. Lançado em inglês, a língua nativa do escritor, em 1996, só este mês, 24 anos depois, chegou às livrarias portuguesas. Este livro, que é um livro corajoso e honesto, remete-nos para os tempos de outra pandemia, a pandemia da SIDA, que nos anos 80 e 90 do século XX devastou o mundo. Uma história que passa pelos Estados Unidos, por Portugal e aqui, por casa, por Paris. Richard, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Obrigado. Richard, diga-nos, por que razão demorou este livro tanto tempo a sair em Portugal? Pois, 24 anos. como o Nuno indicou, foi publicado no mundo anglo-saxónico nos meados dos anos 90. E a minha editora portuguesa pediu para ler o livro, depois do sucesso do Último Cabalista de Lisboa, o meu primeiro romance. Ela, obviamente, queria publicar um segundo. E eu dei-lhe o livro em inglês e ela leu, gostou muito, gostou principalmente das três personagens principais, mas disse-me que eu podia sofrer represálias se publicássemos o livro, porque é um romance que explora temas que eram tabus nos anos 90 em Portugal, nomeadamente a homossexualidade de duas dos personagens principais e um jovem músico muito talentoso que é o seropositivo com SIDA. Então, nessa altura, nos anos 90, praticamente ninguém falava da SIDA de uma forma séria em Portugal, infelizmente, e ela receava represálias sobre a minha pessoa e sobre o livro, que as críticas podiam ser muito duras em relação a mim. Mas agora que podemos fazer uma retrospectiva, não Sim. acha que se o livro tivesse saído aí nesses anos 90, não poderia ter sido uma espécie de pedrada no charco e não poderia ter sido positivo para a maneira como as pessoas então viam a problemática da SIDA e da homossexualidade? Eu acho que sim, eu acho que podia ter pelo menos provocado um debate público sobre estes temas e, sobretudo, a SIDA nessa altura teria sido muito importante alargar esse debate público. O problema é que, para mim, pessoalmente, é que eu não tinha nacionalidade portuguesa nessa altura. Só consegui isso em 2002. Então, se o Ministério da Administração Interna decidisse não renovar o meu visto, eu teria que sair de Portugal. E o meu marido, Alexandre Quintanilha, agora deputado, também teria que sair do país e teríamos que abandonar o nosso trabalho. Então, para mim, era um dilema, não é? É um risco demasiado grande. Há momentos na vida em que não há soluções perfeitas. Claro. Cada solução tem aspectos negativos. Era o caso deste livro. Claro, e agora, Richard, que olha para Portugal 30 anos depois, não, 24 anos depois, Portugal já ultrapassou esses tabus, Portugal hoje é mais tolerante, mais progressista? Sim e não. Eu acho que, obviamente, é uma sociedade muito mais aberta em relação a quase tudo. Em relação aos homossexuais, pela primeira vez, eu faço muitas sessões nas escolas, liceus e universidades, e eu vejo jovens de 17, 18, 19 anos que já se assumiram, parecem-me satisfeitos com a vida, com uma vida realizada, de esperança, têm amigos, não estão a ser censurados pelos pais nem pelos professores. Então, tudo isso mudou muito. Embora eu tenha que dizer que nas zonas rurais, nas aldeias pequenas, eu penso que ainda é um problema dramático crescer num ambiente pouco qual é a palavra? Pouco acolhedor para minorias e para pessoas de orientações sexuais diferentes. E por isso ainda, para mim é um não assunto. Eu estou casado há 42 anos com o mesmo homem. Para mim ser homossexual é como ter olhos azuis ou ser 1,80 m de altura. Não tem grande importância. Ainda falo disso porque eu sei que há jovens em Faro, em Braga, em pequenas aldeias como Castelo do Rio e talvez ainda na França, em zonas rurais, que estão a sofrer, que não estão a ser aceitos pelos pais. Então, eu falo disto para dizer, olha, eu estou bem
vocês podem também estar bem, mas vai exigir alguma coragem, mas vocês vão conseguir. Claro, enquanto houver pessoas que sofrem, nós não nos podemos calar, não é? Sim, sim, sim. Não é? E, eu sei que este livro, que este Insubmissos, foi escrito numa altura em que o Richard passou por dificuldades, dificuldades familiares. Pode falar-nos disso? Está à vontade para falar-nos Claro. Sim. Sim, foi muito difícil a pandemia de SIDA para mim. Perdi muitos amigos, muitas pessoas que eu conheci, mas sobretudo o meu irmão. Um irmão meu mais velho. Eu não utilizo o nome dele no livro porque não me senti confortável aproveitando a vida real dele. Ele faleceu com apenas 35 anos, depois de sofrer infecções oportunistas realmente muito difíceis. Perdeu a capacidade de andar, de utilizar as mãos, as cordas vocais ficavam de uma certa forma sem efeito, porque ele sofreu de neuropatia. Então, ele precisava de muita ajuda e estava com muitas dores perto do fim. E foi muito duro. Eu tinha que acompanhar, evidentemente, a doença dele durante alguns anos. De uma certa forma, tinha que gerir a doença com médicos, com investigadores científicos, com família, com amigos. E quando ele faleceu, eu fiquei muito traumatizado. Não consegui retomar a minha vida. E, curiosamente, isso tem a ver com a minha presença em Portugal, porque foi o Alexandre, o meu marido, que me disse que temos que ir para um sítio em que as pessoas estejam a falar de outros temas, porque a zona de São Francisco, nos anos 80 e 90, ninguém falava de outra coisa. Outra coisa. Sim. E este preconceito que algumas pessoas sentem, agora sentem menos, mas em relação à homossexualidade, foi sempre uma espécie de casal entre homossexualidade e SIDA. As pessoas ligavam uma coisa à outra. Concorda? Porquê é que a SIDA era o motor do preconceito, o motor da homofobia? Porquê? Era um azar, porque as primeiras comunidades afetadas pela SIDA eram os homossexuais, os toxicodependentes, porque eles trocavam agulhas para injetar, e também a comunidade haitiana, da Haiti. Imaginem se o Covid-19, que a primeira comunidade afetada pela Covid-19 fosse portuguesas nos Estados Unidos. Então, havia uma estigmatização seria o português virus, segundo Trump. Seria o vírus português. Então, há sempre uma tentativa de estigmatizar as pessoas doentes. Por isso eu acho que é absolutamente abominável. Mas foi uma luta longa e dura nos Estados Unidos. O presidente Reagan dos Estados Unidos, durante a primeira parte da pandemia, não mencionou nem sequer a palavra SIDA durante 4 anos. Imaginem se o António Costa, ou se o Macron, ou se outro líder mundial nem mencionasse a Covid-19 durante 4 anos. Era nossa luta contra a ignorância e contra o preconceito. Claro. Nós vemos um bocadinho isso. Nos Estados Unidos, no início, era uma gripe. No Brasil, era uma gripe. Sim. As forças conservadoras têm essa tendência, não é? Os demagogos sempre querem minimizar os perigos. Eles querem dizer sempre ao povo, está tudo ótimo. A única coisa que nos importa é a economia. Desde que o senhor tenha um emprego minimamente bem pago, está tudo ótimo. Mas vamos falar então um bocadinho mais deste livro. Fala-nos um pouco dos 3. Há pouco falou dos 3 personagens do livro. Fala-nos um bocadinho deles. Sim. Há o jovem António, um guitarrista, guitarra clássica, muito talentoso. Por isso é muito importante ele começar uma carreira rapidamente, porque ele apanha o vírus de SIDA, está seropositivo, e o seu professor de música, de guitarra, é americano, mas que está a viver em Portugal há vários anos. E este professor perdeu muitos amigos nos Estados Unidos, está assombrado pelos fantasmas dos amigos e do seu próprio irmão, tal como eu. Então, é o professor que planeia uma viagem do Porto para Madrid e para Paris para
tentar convencer um virtuoso de guitarra de aceitar este jovem António como o seu aluno, porque, outra vez, ele sabe que este jovem talvez não vá viver mais do que 5, 6, 7 anos e vai ter que estabelecer a sua carreira rapidamente. Agora, há uma complicação, porque o pai do jovem insiste em ir na mesma viagem, de fazer parte da viagem, e o pai é um homem rígido, com preconceitos, com uma vida não vivida muito grande, e não aceita a sexualidade do miúdo. Então é uma viagem com conflitos, com drama, de 3 pessoas à procura de uma espécie de, qual é a palavra? Redenção. E cada personagem tem uma ideia diferente de redenção que ele necessitasse para continuar a viver. Vamos acabar a falar dos Estados Unidos. Ok. Que é ainda a primeira potência mundial, portanto afeta-nos a todos. Esta vitória do Biden, não assumida pelo Trump, não é? Mas esta vitória do Biden foi um golpe fatal no trumpismo, ou o trumpismo vai continuar? Na minha opinião, não sou especialista, mas não era um golpe fatal, porque é uma espécie da caixa da Pandora. Trump abriu essa caixa, os demónios saíram, metaforicamente, ou seja, as pessoas com muitos preconceitos, pessoas mais ignorantes, as pessoas racistas, homofóbicas, agora sentem-se livres para falar e para exprimir as suas opiniões sobre tudo, e para demonstrar e manifestar-se nas cidades, e não só. Por exemplo, agora estão a fazer manifestações para reivindicar ou para passar a ideia de que a eleição foi uma fraude, e não era uma fraude. E é uma gente que acredita em teorias de conspiração. Vivemos num mundo, eu acho, muito perigoso. Há sinais de um retrocesso civilizacional terrível, e por isso nós que ainda acreditamos nos valores humanistas, que ainda acreditamos em democracia, que queremos um mundo mais igual, de mais compaixão e solidariedade, temos que lutar todos os dias para reforçar a rede protetora da nossa sociedade. Obrigado, Richard, por terminar com essa mensagem tão importante. Bem, quem nos vê, quem nos ouve, não se esqueça, Insubmissos, o novo velho livro de Richard Zinler, editado pela Porta Editora, encontra-se à venda nas livrarias, e não se esqueça, pode ser requisitado aqui em Paris, na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian. Obrigado, e não se esqueça que ler é o melhor remédio. Obrigado.